Fala pessoal, eu sou Milton Lopes e está começando um programa Caso Chocante. Bom pessoal, com certeza no dia 4 de maio de 2023 a Rede Globo resolveu trazer de volta o programa Linha Direta, sim, o programa Linha Direta, aquele famoso programa que passava todas as noites de quinta-feira. Pra quem já nasceu nos anos 80, 90, todo mundo lembra que o Linha Direta passou. Todo mundo mais acompanhava o Linha Direta na segunda versão do que a primeira versão. E com certeza vamos falar um pouquinho sobre esse Linha Direta, que é a hora que acabou de sair, sendo do ano passado, ontem, que foi exibido o primeiro episódio. Bom, o episódio do Linha Direta, que foi o caso da Eloá Pimentel, que foi um caso de uma jovem que teve sua vida cefada pelo namorado Lindenberg. E esse caso virou uma repercussão total. É claro que todo mundo lembra muito daquele caso da Eloá. Eu fiz o caso dela no meu canal, é claro, e esse durou mais ou menos uma semana o sequestro de Eloá, quando ela foi trancada no cativeiro. E certamente o, a polícia e a imprensa foram um grande responsável pela tragédia, pelo fim da tragédia que causou a morte de Loá nesse caso, e muita coisa relacionada ao programa Linha Direta. Tanto é que falaram da mídia, claro, não falaram da apresentadora Sônia Abrão, que apesar de tudo, Sônia Abrão foi a responsável, é claro, pelo caso da Eloá. Ela conversou com a Eloá, com o Lindenberg no telefone, no dia antes da morte. E certamente foi um choque muito grande, claro, na mídia, que ficou rondando horas em horas na mídia sobre o caso de Eloá. Eu lembro muito bem como se fosse ontem, claro, aquele caso da Eloá. E, na verdade, um caso totalmente, que eu posso dizer, pesado, sim, que eu posso. E foi em 2008 que aconteceu essa tragédia. E apesar disso, não vou falar do caso, eu vou falar do, do programa. É claro que eles capricharam muito bem e fizeram muito bem, tanto que mostraram a simulação, tanto como a imagem real do programa. Só que mostraram muito a imagem real do programa, na verdade. Seria muito bom se mostrasse mais a simulação, né, de verdade, como que aconteceu essa história. Sem falar que os atores que interpretaram os personagens, é claro, o ator que interpretou o Lindenberg, o cara, nossa, o cara foi muito bom, aquele ator que fez o Lindenberg. Não sei se era ele que uma grande curiosidade, aquele ator que fazia o Lindenberg, parece que era aquele ator que fazia o Daniel Cravinho, a menina que matou meus pais, a menina que matou os pais, o menino que matou meus pais. Parecia que era o Daniel, que ator que fez o Daniel Cravinho, mas não sei se era ele ou não, mas o cara atuou muito bem o papel do Lindenberg. O cara ganhou muito destaque, parabéns para aquele cara que fez o papel do Lindenberg. E sem falar que a gravação do Linha Direta, nossa, ficou muito esplêndido, sim. O Pedro Bial fazendo as narrações apresentando o programa e fazendo as narrações. Mas seria muito legal se fosse com as narrações do Márcio Seixas, é claro, ou do Luiz Carlos Percy. Cara, o Luiz Carlos Percy também seria um bom, ele daria um ótimo narrador do Linha Direta. Eu colocaria o Luiz Carlos Percy como narrador do Linha Direta, porque o Márcio Seixas, cara, a voz dele, uma voz bem sinistra. Quem não conhece o Márcio Seixas, ele é o dublador do Batman, que faz a voz do Bruce Wayne do Batman. E eu lembro que quem assistiu Linha Direta, os casos era tudo narrado por Márcio Seixas, e o Márcio Seixas que fazia as narrações do Linha Direta.
E seria legal se convidasse um outro dublador para fazer a narração do Linha Direta. Na minha opinião, eu colocaria o Luiz Carlos Percy nesse caso, o Luiz Carlos Percy para fazer as narrações do Linha Direta, porque o Luiz Carlos Percy tem uma voz sinistra, assim, bem grave, assim. Ele poderia fazer as narrações do Linha Direta. Seria legal que o Percy fizesse a voz, é claro. Porque sinceramente foi ele fazer a narração e a apresentação do do Pedro Bial foi até bom assim, só que não foi tão assustador assim na verdade não foi tão assustador. Eu sugeria que uma voz bem sinistra para fazer a voz do Linha Direta, já que é o Márcio Seixas, então eu não for o Márcio Seixas, eu aconselho que colocasse o Percy nesse caso, que é o dublador. Quem não conhece o Luiz Carlos Percy, ele é o dublador do de muitos personagens, que é como por exemplo, ele fez a voz do Martin, do Cavaleiros Zodíacos, o Ômega, ele fez a voz do do Homem das Trevas, ele fez a voz do Joe, do The Last of Us. E cara, eu sugeri que a Globo colocasse o Percy para fazer a narração do Linha Direta, porque seria legal se o Percy fizesse a voz sim, porque eu colocaria o Luiz Carlos Percy para fazer a voz do narração do Linha Direta, porque a voz dele é muito sinistra, claro. Eu colocaria o Percy. Se não for. Então, porque o Márcio Simões também fez muito bom. Seria legal se fosse colocar o Márcio Simões, mas o Percy também seria muito bom mesmo. Porque o Pedro Bial não foi assim tão assustador, assim, não foi assim, ele só deu uma voz parecendo que nós estamos vendo o Big Brother Brasil. Seria legal se colocasse a voz de dubladores, assim, né? Que nem colocaram o Márcio Seixas e colocar a voz do Percy. E certamente, outra coisa também, o, muitas coisas também aconteceu assim. Esse programa Linha Direta, com certeza ficou mais por Linha Direta Justiça, na verdade, que é o caso de Eloá, que virou repercussão. E uma coisa que eu vou falar, o Linha Direta sempre exibia casos criminais, é claro. Tinha que focar mais em casos criminais inéditos que eram exibidos, como que era mostrado sim, tipo um criminoso que acabou cometendo um crime, que matou uma pessoa, e tinha, que nem no Linha Direta dos anos do final dos anos 2000, é claro que mostrava muitos casos raros. Falava do caso do Lucas Terra, falava do caso do Raymond James Miro, eu lembro muito do caso do Raymond James Miro, da Alessandra e da Bartira, e do pai que foi buscar sua filha para trabalhar numa fábrica de caixão. Eu lembro muito daquele caso, que eu vou comentar isso daqui para frente. E também o caso do. São os casos que são raros e comentados, que poderiam ter sido exibidos, né? Claro, casos raros e comentados que poderia ser exibido para ver como que era a história, claro. Já que isso aí é Linha Direta Justiça, a história se chama Linha Direta Justiça. E já que apesar disso, Linha Direta Justiça são aqueles casos que ficaram na história, que apesar disso, a diferença, vamos supor o caso, Linha Direta Normal. O Linha Direta Normal, que é o que sempre exibia aqueles casos raríssimos, como o caso, que são os casos recentes. Como por exemplo, o caso do Lucas Terra, que naquela época era recente, claro, que foi em 2001, o menino que foi vítima dos pastores da Igreja Universal e foi torturado, e depois disso, o que eu não vou nem comentar, claro, porque vai que o YouTube me bloqueia. E seria muito legal se acontecesse como seria acontecesse essa história assim, tipo na contato linha direta. Poderia fazer eles recontar o caso do Lucas Terra agora, já que agora os pastores já foram condenados, é claro, e o pai de Lucas Terra lutou muito pela prisão dos pastores assassinos, é claro, que eu já lembro muito bem desse caso. Outro caso que eu sugiro que eu lembro também foi o caso do Raymond James Miro, que é um americano
que veio dos Estados Unidos para o Brasil para se envolver com a Regina Rashid, para se casar com a Regina Rashid. E aquela mulher era uma golpista, é claro, pegava todo o dinheiro do Raymond, esvaziava todo, que eu já até contei no meu canal, mas eu vou contar de novo porque o pessoal ficaram falando da minha narração. E aí a Regina Rashid é, deu um sonífero pro Raymond e o Raymond ficou dormindo 5 dias até que a Regina Rashid acabou tirando a vida dele e levando ele diretamente para uma estrada onde ela deixou o corpo dele queimar, ou na versão real fala que ela deixou o corpo, ela botou fogo no carro e foi embora junto com o namorado e o aliado e o outro comparsa, é claro. E aí logo depois descobriram que a Regina foi o responsável, é claro, e o Raymond foi enterrado como se fosse um indigente que aconteceu. E é um caso muito triste, é claro. O cara que veio de tão longe dos Estados Unidos para vir até o Brasil para casar com uma mulher que, sem saber que ela era uma assassina, é claro, que é foi um risco muito enorme. Outro caso que eu também comentei, que eu lembro muito, existem muitos casos no Indireto que eu já comentei, que é o caso, são que na verdade são aqueles casos que são muito raros, que são, casos que não são muito conhecidos, são os casos que eram mostrados na cidade do interior, não eram mostrados no Brasil. E o Linha Direta Justiça são aqueles casos que é apresentado, são os casos que repercutiu o Brasil no começo, no século passado, no começo nos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, que tem o caso da Fera da Penha, a história de Neide, que matou a filha do seu marido, do seu amante, é claro, a Taninha, porque ela não aceitou ser rejeitada, porque o amante, o marido, o pai da Taninha, se aproveitava da Neide e no dia ela fez ela virar uma assassina. Eu lembro muito desse caso, e ela não queria ser amante, e aí sequestrou a Taninha, vítima do próprio, pelas besteiras do próprio pai. Eu lembro muito bem desse caso. O caso do Carlinhos, um menino que foi sequestrado, que até hoje nunca foi encontrado. Edifício Joelma, esse eu vou explicar daqui pra frente, é claro, que esse edifício Joelma não tá no Linha de Justiça, eu vou explicar esse, né? O circo, o circo, Gran Circo Americano, que é um outro caso que eu comentei, que é muitos casos que são comentados aqui no meu canal, no canal do Freak TV, no canal da Jaqueline Guerreiro, no canal do Paralelo Metafórico, no canal do J Júnior, no canal da Joyce Rodrigues, no canal da... esqueci o nome daquele... muitos canais de casos criminais, falso desconhecido, Dana de Tefé, que também foi comentado, Chacina na Candelária e outros. E eles iam fazer o caso da Daniela Pérez também, o caso da Daniela Pérez, da atriz Daniela Pérez. Porém a autora Glória Pérez não permitiu, é claro, não tinha permitido, e já tinha até escalado uma atriz para interpretar a Paula Tomás, que eu já ia comentar, claro. E quem não conheceu o caso da Daniela Pérez foi o caso daquela atriz que foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua, que houve relatos que o Guilherme estava apaixonado pela Daniela Pérez, tentou abusar dela, e teve o caso que... outra história que foi falada que o Guilherme brigou com a Daniela e a Glória diminuiu o personagem do cara, e aí ficou puto que resolveu se vingar de Daniela Pérez, e aí ele e a Paula Tomás tiraram a da Daniela Pérez. E é um caso que virou uma repercussão total. Miriam Brandão, que não contou, mas pode ser contado em linha direta. Vamos fazer o caso da Miriam Brandão, mas pensar na linha direta Justiça. Desculpa, gente, mas é verdade sim que pode acontecer isso. E agora, esses aí são, na verdade, são os linhas diretas Justiça, claro, linhas diretas Justiça, que são os casos que repercutiu o Brasil. E o linha direta Mistério
Linha Direta Mistério, são aqueles casos sobrenaturais, que é o caso do Edifício Joelma, o caso do Operação Prato, Máscara de Chumbo. Esses aí são, na verdade, linha direta mistério, OVNIs, coisas assim. Mas agora, voltando ao assunto sobre o linha direta, como que vamos falar um pouquinho sobre os casos que pode ser contado no linha direta, além do Leon. Vai contar aquele caso no próximo quinta-feira que foi mostrado, que é o caso de uma festa, é claro, quando os assaltantes invadiram a festa de aniversário à noite, matou, fez um massacre de muita gente, é claro. E outro caso que pode ser contado em linha direta, o massacre do Realengo. O massacre do Realengo pode ser contado em linha direta. E seria muito bom que vamos fazer o caso do massacre do Realengo. O caso da Isabela Nardoni pode ser contado em linha direta, que virou uma repercussão total. O caso da Isabela Nardoni. O caso do João Hélio. Olha só, ó, o caso do João Hélio também pode ser contado no linha direta. Vamos falar do caso do João Hélio. Olha que interessante. O caso da. O que mais? Do Champinha, Liana Friedebeck, o Champinha. Nossa, olha só, olha só. Liana Friedebeck e Felipe Café, que é o caso do Champinha, que é o caso de um casal que mentiram para os pais falando que ia para Ilhas Belas e acabaram se encontrando, foram para o sítio do Olé, onde se encontraram com o Champinha e Pernambuco. E o Champinha e Pernambuco sequestraram eles e levaram eles para o cativeiro. E aí um dia seguinte o Pernambuco eliminou o Felipe Café e a Liana Friedebeck foi levada para o cativeiro, onde o Champinha violentou e obrigou os homens a violentarem a Liana. E, cara, foi um caso muito pesado, é claro. E aí no final a Liana acabou tendo sua vida cefada pelo Champinha. Eu lembro muito bem desse caso. Eu só conheci esse caso no programa da Jaqueline Guerreiro e do Investigação Policial. É, exatamente. Que é o caso que é muito comovente, é claro. E o Champinha tá no internato só porque ele é menor de idade. O ECA protegeu o Champinha. O cara não foi condenado como um adulto, e isso que foi muito revoltante. E ele tá vivendo no internato bem, assim, sim, por causa da gente, é claro. Isso que é muito revoltante. Com certeza vão fazer o caso do Champinha. E o caso da Fabiana de Jesus Andrade. Olha só, Fabiana de Jesus Andrade também pode ser contado em linha direta. Que certamente a atriz que pode ser escalada para interpretar a Fabiana de Jesus Andrade em linha direta pode ser a Carol Castro, claro. A Carol Castro também pode interpretar a Fabiana de Jesus Andrade. E o caso da Lucélia Rodrigues. Olha só o caso da Lucélia Rodrigues. A menina que foi vítima pela Silvia Calabresa. Também pode ser comentado em linha direta. Muitos casos assim pode ser comentado em linha direta. Outros casos também pode ser comentado em linha direta também. O caso dos irmãos Naves. Que aliás já comentou o caso dos irmãos Naves. Já comentou o caso dos irmãos Naves. Mas eles podem refazer esse caso, que é o caso, além dos irmãos Natel, o caso do Clodimar Pedrosa Louco, que é um caso que repercutiu Maringá. Eu lembro muito bem desse caso, na verdade não lembro não, eu conheci esse caso ano passado. Antes eu não conhecia porque eu não estava interessado na história, mas quando eu vi a história do Clodimar, eu vi a história dele como é que era, de um menino que estava trabalhando no hotel e aí que ele foi contratado pelo Atílio Ferres, que aliás é Atílio Farris, que é um italiano. E aí o gerente do hotel hospedou um homem chamado Antônio Forte, que é o cobrador. E o Antônio Forte saiu do hotel para tomar um cafezinho e depois voltou. E aí depois disso o dinheiro havia sumido e ele resolveu acusar o Clodimar. Claro, o funcionário falou pro Antônio que viu o Clodimar no quarto mexendo na sua bolsa e acusaram o Clodimar. Cara, foi um coitado do menino. O menino foi acusado pelo Atílio Farres. O Atílio Farres denunciou o Clodimar e depois disso
acabou prendendo o menino e o menino foi torturado pela polícia até ele confessar o crime que ele não cometeu. E o caso era bem pesado, sim. E aí depois disso o menino foi levado, foi torturado, até ele perder a vida, é claro. E os policiais resolveram forjar a morte do cara, jogando ele numa estrada a caminho de Mandaguari, que aliás, e aí passaram a roda do Jeep na cabeça dele para esmagar por um fim nisso. E aí o médico viu, fez o exame do corpo do delito e descobriu que o menino foi torturado, é claro, e resolveu denunciar os policiais que foram responsáveis. Depois que descobriram que o menino era inocente, quando o Antônio Forte achou o dinheiro debaixo da toalha, claro, quando ele estava. Foi no dia 24, que segundo o tio de Clodimar, o Antônio Forte, quando ele tava tomando, ele já ia tomar banho, ele achou, ele pegou a toalha e acabou achando um dinheiro enrolado no papel, numa toalha que ele tinha deixado. Ele achou que ele tinha deixado na maleta, ele tinha deixado em outro local, na toalha. E aí que a casa caiu pro Antônio Forte e pro pessoal do hotel, é claro. Mas já era tarde demais, porque o Glodimar já estava morto já. E aí eles abandonaram o local e fugiram, é claro. E o Clodimar foi morto injustamente, é claro, depois disso. E aí depois o Antônio Forte, ele foi embora para a Itália, é claro. E o Clodimar acabou virando um santo de Maringá. Ele foi enterrado em Maringá. Tem um monte de placas, é claro. E aí depois disso, o pai de Clodimar vingou a morte do filho. 3 anos depois da morte do Clodimar, o pai vingou a morte do filho, matando o gerente do hotel, o Atílio Faio, o homem que acusou o Clodimar. E o pai dele foi preso, mas acabou sendo solto porque se chama Lei do Retorno, que ele vingou a morte do seu filho. E infelizmente os pais de Clodimar não receberam a indenização, mas só de imaginar como que o menino sofreu, é claro. Tem aqui no meu canal e também tem no meu podcast do Gil Gomes, que eu fiz o caso do Clodimar no meu podcast do Gil Gomes, que eu feito pela Falatron. E outro caso também pode ser comentado, o caso da grávida de Canelinha, também merece ser comentado no meu canal. A grávida de Canelinha merece ser comentado no meu canal. E vou comentar esse caso também. Bom, pessoal, já foi muitos casos assim. Eu com certeza vamos esperar o programa Linha Direta. Tomara que continue sucesso, é claro. Mas fica aí uma dica, é claro. Quem sabe a Globo põe um narrador com a voz bem grave assim para narrar a história assim, porque com a voz do Pedro Bial não foi tão necessário. Falou e até!